certeza você já ouviu as teorias que atribuem a construção de grandes monumentos da antiguidade à atividade alienígena. Mas será mesmo? Será que existiam aí alienígenas no passado? Então, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses argumentos e vai pensar no que o estudo da história pode nos ajudar a solucionar esses problemas. Vem com a gente! Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. Então, o assunto de hoje é polêmico e ainda ganha muita visibilidade, né? Será que existiam alienígenas no passado? Será que a atividade alienígena ajudou em alguma coisa a humanidade? Enfim. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. As primeiras propostas sobre atividade alienígena, elas surgem no início do século XX. E aí muito por conta de um boom de achados arqueológicos já em fins do século XIX e início do século XX, surgem aí essas teorias alternativas do entendimento desses achados, desses grandes mistérios, como eles falavam. E aí a gente pode pensar em algumas obras principais. Um dos primeiros livros a sintetizar essas ideias é de 1919, que é o Livro dos Danados, de Charles Fort. Outro que se destaca é de 1960, O Despertar dos Mágicos, de Jacques Belger e Louis Pauwels. Por último, em 1968, é lançado o livro que talvez seja o mais conhecido aí, que é o Chariots of the Gods, que em português é traduzido para Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken. Até hoje, ele já vendeu mais de 60 milhões de cópias no mundo todo. Precisamos então destacar algumas das civilizações e culturas que geralmente são apontadas como tendo recebido aí a suposta ajudinha alien. Dentre as mais debatidas estão Stonehenge, grande monumento megalítico localizado na Inglaterra, foi construído em 3 grandes fases que começaram por volta aí de 3100 a.C. Hoje se sabe que provavelmente ela funcionasse ligada à astronomia como um marcador de passagem de tempo. Linha de Nazca é um conjunto de geoglifos antigos localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru, elaborados entre 400 e 650 d.C. Os Moais, que são gigantes estátuas de pedra espalhadas pela Ilha de Páscoa, que é localizada aí a 1000 quilômetros da costa do Chile, que foram construídas pelo povo Rapa Nui por volta do século XI. As pirâmides do Egito. A exemplo da pirâmide de Gizé, a grande pirâmide de Gizé, que foi construída entre 2580 e 2560 a.C., as pirâmides do Egito são geralmente atribuídas à construção por alienígena, por sua estrutura que é montada a partir de blocos de pedra muito pesados e enfim. São questionadas também as pirâmides e diversas outras construções relacionadas às civilizações indígenas antigas do continente americano, que é o período aí conhecido como período pré-colombiano. Resumindo, é preciso entender que, de forma geral, o que todas essas civilizações ou achados megalíticos, monumentais e sítios arqueológicos têm em comum é a incidência de nenhum ou poucos registros históricos que relatem suas formas aí de construção e propósito, ou mesmo que possuem pouca relação com o mundo ocidental da cultura europeia greco-romana. Aliás, nenhuma das grandes construções gregas e romanas são apontadas como tendo sido planejadas ou construídas pelos alienígenas, a exemplo dos espetaculares templos gregos, do Coliseu ou mesmo dos grandes arcos e aquedutos romanos. Däniken tem hoje mais de 40 livros publicados aí ao redor dessa temática de deuses astronautas, de alienígenas que vieram e ajudaram essas civilizações antigas a se desenvolver e a desenvolver suas tecnologias. Mas aí, no geral, todas essas teorias e esses livros, elas partem da premissa de que esses povos antigos, eles não eram capazes suficientemente de elaborar tais monumentos, de ter um planejamento suficiente, a engenharia necessária para fazer e para deixar tais vestígios. E aí essa é uma discussão antiga, mas que tem um herdeiro atual, que é o George Tsoukalos, e isso se populariza com um programa que lança em 2010 naquele canal que você conhece, que se diz divulgador da história, que é o History Channel, com o programa Alienígenas do Passado. De maneira geral, essas teorias aí de paleocontato, elas se dividem em 2 grandes grupos.
O primeiro seria dos antepassados superiores, e aí pensando em civilizações muito fabulosas, um período aí idealizado de maravilhas, né, desse passado maravilhoso, que provavelmente foi foi criado, né, ou supervisionado pelos alienígenas, ou de deuses astronautas, de antigos astronautas, que vieram e fizeram intervenções em dados momentos da história. Pensando aí também de novo nessa questão de que eles eram atrasados e que os alienígenas ajudaram aí, deram um empurrãozinho de planejar esses grandes monumentos, né? O primeiro ponto a discutir aí talvez seja a visão sensacionalista e ficcional apresentada pelos livros e por esse programa, né? Que apresentam um entendimento totalmente etnocêntrico e de desvalorização dessas sociedades antigas. E aí a gente pode pensar que eles sempre apelam para o desconhecido, eles passam informações superficiais e às vezes até uma interpretação, às vezes não, geralmente, né? Uma interpretação equivocada aí dos fatos históricos ou dos acontecimentos. Como, por exemplo, o caso das construções de pirâmides, né? E a gente pode pensar na pirâmide de Gizé, a mais famosa, que na verdade se encaixa dentro de um processo de desenvolvimento aí histórico de aprimoramento de técnicas para a construção dessas pirâmides. E isso a gente pode ver em outros casos de pirâmides anteriores, por exemplo, a pirâmide curva, né? Que em dado momento eles percebem e ajeitam ela. Ou mesmo na existência curiosa aí da construção de pirâmides em diversas civilizações ao redor do mundo, que na verdade passa pelo entendimento de que essas construções em formato de pirâmide são mais estáveis e eles sabiam disso, né? Na verdade, essa visão deturpada aí do passado, ela se apresenta em vários momentos ao longo da história, né? Não só a inexistência ou não de alienígenas no passado, como por exemplo também na associação super estereotipada do homem pré-histórico, e aí guardada a devida utilização do termo, né? Mas na associação do homem pré-histórico a aquele homem, meio macaco que arrasta a mulher pelo cabelo, né? Pensando nisso, tem um artigo muito interessante do professor Dr. Jean-Louis Duarte, que eu vou deixar como bibliografia sugerida aí na descrição do vídeo, mas que ele trabalha sobre a criação do gênero literário que ficou conhecido como realismo fantástico, que tem relação com as teorias dos antepassados superiores e dos antigos astronautas, né? E ele entende esse momento a partir de circunstâncias sociais específicas do período pós-guerras, né? Primeira e Segunda Guerra. E aí em um dos trechos ele fala o seguinte, abre aspas, a suposição de que nossos antepassados teriam sido incapazes de produzir as evidências citadas pelos autores do realismo fantástico na defesa de suas teorias é basicamente racista. Excetuando-se os alinhamentos megalíticos da Europa Ocidental, como Karnak e Stonehenge, quase todas as obras que surgem nos livros desses autores como legados de uma humanidade anterior à nossa, ou como evidências de visitas alienígenas, situam-se na África, na Ásia, na América do Sul ou mesmo na Oceania. Ou seja, admitir a possibilidade de que povos nativos de regiões então consideradas terceiro mundo pudessem há milhares de anos ter desenvolvido técnicas e acumulado conhecimentos comparáveis ou superiores ao dos povos europeus. Era algo profundamente contrário à teoria da superioridade branca. Fecha aspas. Outro ponto de destaque se apresenta na interpretação rasa e preguiçosa por parte desses grupos e pela falta de uso aí de metodologias e de análises realmente científicas, né, por parte da história ou da arqueologia, e que eles apresentam só um reconhecimento de formas, como por exemplo aí o caso dos OVNIs em pinturas medievais, ou mesmo de Pakal e o que eles entendem como sendo um foguete, né, que o Pakal estaria em um foguete. E essa interpretação ela se baseia muito mais no reconhecimento falso aí desses padrões, que está baseado num anacronismo aí na história. E o anacronismo ele é exatamente esse projetar do presente no passado, ou seja, você enxergar algo que faz parte da sua realidade, do seu tempo, na realidade aí desse monumento ou dessa imagem histórica que você está analisando ou investigando. E aproveitando aí que a gente está falando de anacronismo, se tem uma coisa que as civilizações antigas não poderiam fazer é estar assistindo esse vídeo, curtindo e se inscrevendo no canal. Então eu queria te convidar a se inscrever, clicar aí nesse botão se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações, curtir e comentar aí o que você está achando desse vídeo. Mais um
um ponto de destaque é a desvalorização da ciência. E aí, se a gente pegar esse artigo que a gente citou anteriormente, o autor no final ele fala sobre um livro lançado pelo Däniken em 2009 que o nome é A História Está Errada. E o principal foco desse livro é distorcer e desmentir a história e desvalorizar essas pesquisas na área. E aí, no geral, essa desvalorização ela não está ligada só aos historiadores, ela está ligada também a outros cientistas, os arqueólogos, que hoje, a partir de estudos como estudos forenses, a datação em carbono, já conseguem decifrar aí o que antes parecia ser tão misterioso, como, por exemplo, a construção de pirâmides. Por fim, a gente precisa reconhecer aí que essas hipóteses de alienígenas no passado, elas estão totalmente desatualizadas e ultrapassadas, que elas apresentam só o estereótipo e a noção fantasiosa da coisa, e como a gente viu, elas carecem também de uma interpretação histórica. E aí eu queria te perguntar se você conhece alguém que ainda acredita aí nesses alienígenas que vieram e ajudaram a humanidade e as civilizações a se desenvolverem. Comenta aí que eu quero saber. Curte o vídeo, não deixa de compartilhar e se inscrever no canal, porque a gente tem muita coisa boa vindo por aí e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!